Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é digno de todo louvor, bom é louvar ao Senhor, bom é adorar ao Senhor. Então, irmãos, graças a Deus, né? Eu gosto muito do Salmo 112. Salmo 112 fala para nós algumas coisas sobre aquele que teme ao Senhor. Diz assim o Salmo 112. Aleluias, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, aleluia. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Então esse texto ele é inspirador para nós nesse momento em que nós vemos assim tantas más notícias, não é verdade? Estamos vivendo aqui em Belo Horizonte esse momento de agravamento da pandemia, cidade que estava tão tranquila, a gente estava entendendo que Belo Horizonte, né, estaria assim meio que passando incólume por toda essa situação que vemos aí no país, vemos no mundo, mas não, chegou e os números eles estão assim aumentando, né? A ocupação das enfermarias, das UTIs e tanta coisa que a gente ouve, e eu vejo que tem muita gente ficando assim preocupado, ficando, né, receoso, mais receoso. É muita má notícia, é questão de desemprego, é tanta coisa, tanta insegurança, mas a palavra de Deus diz para nós acerca daquele que teme ao Senhor, daquele que espera nele, daquele que se alegra nos seus mandamentos, aquele que se alegra na sua palavra, aquele cuja sua paz, a segurança está na palavra do Senhor. Quando eu falo na palavra do Senhor, eu quero dizer na promessa do Senhor, na fidelidade do Senhor aos seus mandamentos, às suas promessas, aquilo que está escrito na sua palavra. Diz assim que a palavra diz que pode passar o céu, vai passar a terra, vai acabar tudo, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela é inabalável. Ela é imutável, Deus está comprometido com isso. E quando nós, então, entendemos isso, nós descansamos no Senhor. Nós não nos atemorizamos, diz aqui o verso 7 do Salmo 112, não se atemoriza de más notícias. Quer dizer que nós somos irresponsáveis, que nós somos negligentes, nada disso. A gente sabe dos perigos, a gente sabe da situação, a gente toma cuidado. Há uma diferença entre tomar cuidado e ficar com medo, ficar assim aterrorizado, ficar em choque. Tem gente que fica assim, né? Fica numa situação estarrecida, a pessoa perde a sua estrutura. Não, uma vez a gente vê muito assim esses filmes, né, de esses caras corajosos, e aí tem sempre um do lado dele que está com mais medo e fala, eu estou com medo, e ele fala, eu também estou. O corajoso também tem medo, agora a diferença é o que ele faz com medo, não é verdade? Ele reconhece o perigo, ele reconhece a situação, mas ele reconhece outras coisas. Ele reconhece outras coisas importantes de serem reconhecidas. A sua capacidade, aquele que o protege, no nosso caso, o Senhor, que faz toda a diferença em nossa vida. Toda a diferença. Por isso que o Salmo 112 diz isso, que ele não se atemoriza de más notícias. Sabe por quê? Porque nós temos boas notícias. Boas notícias que vêm do Senhor. E nós temos que aprender isso, a fazer uma escolha, algo que eu aprendi muito cedo na minha vida,
com o Senhor foi a quem eu vou ouvir. A quem eu vou ouvir? A quem eu vou dar, né, crédito na minha vida? Eu vou dar crédito às notícias, às más notícias, aquilo que os homens falam ou aquilo que o Senhor diz? Aquilo que o Senhor diz. Eu fiz uma escolha na minha vida. Fiz a escolha de ouvir o que o Senhor diz. Mesmo que seja contrário a tudo que as pessoas possam dizer. Aquilo que as pessoas possam estar acreditando. Mas a gente faz uma escolha na vida da gente. Em quem acreditar. E eu fiz essa escolha na minha vida. Eu creio que você precisa fazer essa escolha na sua vida. Que é a melhor escolha que nós podemos fazer. A gente vê tanta coisa, né, irmãos? A gente está vendo, assim, tantas informações chegando para nós, e as informações, elas vão mudando, né? Parece que não existe uma verdade em que acreditar. Sei lá, em relação a essa pandemia, ninguém sabe nada, não se sabe como é que se contagia, não sabe nada, e que remédio que é bom, e ficam aí, né, com várias especulações, tentativas, e cada hora é uma coisa diferente. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A fidelidade do Senhor, ela é sem fim. A palavra de Deus diz que quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É uma característica de Deus, é um atributo de Deus, a imutabilidade. A imutabilidade. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não anda segundo as circunstâncias. Não, o Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Santo, santo, não é assim que diz lá em Apocalipse? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, aquele que era, aquele que é e que há de vir. É aquele que é o eu sou, o imutável. Esse é o nosso Deus. E eu louvo o Senhor por isso, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado por nós. Eu queria compartilhar o texto, esse Salmo 112, só uma abertura, né? Só para inspirar a gente naquilo que nós vamos estar tratando. Lá em Mateus, abre sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. Para mim também é um dos textos mais inspiradores acerca da confiança que nós temos que ter no Senhor. Desculpe, é Mateus capítulo 6. Mateus 6, capítulo 6, verso 25 em diante. Abra lá sua Bíblia. É o texto que fala da ansiosa solicitude pela vida, sobre a ansiedade do coração das pessoas. E Jesus começa dizendo assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que coisa maravilhosa! O Senhor, Ele traz esse conforto aí para os seus discípulos, essa palavra dirigida àqueles que estavam com Ele quando Ele faz o sermão da montanha. A palavra de Deus diz, não era só os discípulos não, que haviam multidões seguindo o Senhor. Ele então se assenta, subiu ao monte, os seus discípulos se aproximaram dele, mas aquela palavra foi trazida a todos que estavam em torno do Senhor.
e que vem para nós esta palavra, para nós não andarmos ansiosos, não com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, né, o anúncio aí do desemprego, sei lá, né, se o seu patrão está aí, como é que está a sua situação no seu trabalho, e aí pode bater uma insegurança no seu coração. O Senhor está dizendo para você que você não precisa ficar ansioso com isso não. Se você tem o seu coração no Senhor, como diz lá o Salmo 112 que nós lemos, que aquele que teme ao Senhor, aquele que espera nele, não se atemoriza de más notícias. Isso não vai nos abalar, não pode nos abalar, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Fundamental, fundamental. Então o Senhor ele está trazendo esta palavra de tranquilidade aos seus discípulos. Veja, esses discípulos do Senhor, muitos deles, né, largaram todas as coisas. Largaram seus empregos, nós sabemos disso, vimos isso ali, né, no Mateus, que estava na coletoria de impostos e deixou o seu trabalho para seguir o Senhor. Temos ali o Pedro, o André, que eram irmãos e eram pescadores, junto com João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que também eram pescadores, e os outros também, com certeza, deixaram suas atividades, deixaram ali os cuidados terrenos, né, seculares, para poder seguir ao Senhor. E o Senhor, ele traz essa palavra de descanso, de tranquilidade aos seus corações, muito importante, né? Porque, com certeza, aquelas pessoas estavam ali preocupadas. Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser o meu futuro? Talvez seja essa uma pergunta recorrente no seu coração. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser o meu amanhã? Querido, o Senhor Jesus disse algo para nós, que é para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Tem uma passagem na Bíblia muito significativa, que está lá em Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito. Não é? E eles deixam o Egito. O texto lá em Êxodo 12 fala da quantidade de gente que saiu do Egito. Irmãos, eu queria vou abrir lá em Êxodo capítulo 12, que diz algo importante e interessante para nós. Fiquei meditando nisso esses dias, na coragem do Moisés. Eu pensei nisso. O Êxodo capítulo 12, no verso 37, diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E diz aqui o texto, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito, e não puderam deter-se, e não havia preparado para si provisões. Olha bem, irmãos, eu quero destacar algumas coisas nesse texto. Aqui diz assim que eram cerca de 600.000 homens a pé. Eram 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, assim, tem um texto aqui em Êxodo que fala, só para vocês terem ideia onde eu vou chegar, aqui tem um texto que fala sobre as mulheres de Israel. Aqui está em Êxodo, no capítulo 1, fala assim que as mulheres hebreias, elas eram muito férteis. Olha aqui, verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, assim, as mulheres eram muito férteis. E se eram somente 600.000 homens, que é o que está dizendo aqui,
sem contar mulheres e crianças. Imagina quanto que era de gente. Imagina que o texto bíblico fala para nós que houve uma geração de crianças que foram todas mortas, que o faraó mandou matar, jogar os meninos no rio Nilo. Foi quando Moisés foi salvo. Então houve uma geração, a geração de Moisés, ela foi morta. Moisés não tinha ali com ele em Israel homens da mesma idade dele, homens que nasceram na mesma época dele. Não haviam esses homens em Israel, porque esses homens foram mortos pelo faraó. Todas as crianças do Egito, de Israel, foram mandadas, foram jogadas no rio Nilo. Então havia uma geração de homens que foi extinguida, foi extinta pelo faraó. E o que quer dizer? Que havia muito mais mulher que homem, como é hoje, Nasce muito mais mulher do que homem. Se for olhar, tem muito mais mulher no mundo que homem, na igreja tem muito mais mulher do que homem, e havia muito mais mulheres. Se haviam 600 mil homens, será que a gente pode falar que tinha 1 milhão de mulheres? Pode ser, não é? Então já é 1.600.000 pessoas. Agora vamos pensar na meninada. Na meninada que tinha ali. Então, gente, eu costumo dizer que haviam cerca de 3 milhões de pessoas. Você sabe o que são 3 milhões de pessoas? Uma cidade, uma metrópole. É o povo que estava ali, aquele mundo de gente, de israelitas. Mas o texto ainda diz para nós que subiu com eles um misto de gente, porque teve um tanto de gente que também não era de Israel, que não era dos filhos de Israel, que saíram com eles. Deve ter saído também egípcio junto, gente que viu os sinais de Deus, falou assim, eu vou atrás desse povo. Outros que pudessem ser escravos também. Foi um momento em que o faraó falou assim, vocês vão tudo embora. Ele liberou geral. Então foi um tanto de gente embora. E afora o tanto de gente, além do povo de Israel, desses 3 milhões que eu estou dizendo, ainda saiu muito gado, ovelha. Está aqui falando isso para nós, não é? E muitíssimos animais. Então, eu só quero dizer o seguinte, que situação complicada essa do Moisés, de estar à frente desta multidão, desta imensa multidão de gente, e entrando em um deserto, e não tendo tido tempo para se preparar para a jornada que eles iam empreender. Vocês já pensaram nisso um pouquinho? Alguém já pensou nisso? O Moisés, pelos escritos lá de Flávio Josefo, Moisés, nesses 40 anos em que ele esteve na corte do Egito, que foi o tempo que foi criado ali pela filha do faraó até que ele fugiu do Egito, o Flávio Josefo diz que Moisés ele foi um general, ele foi um líder de exército, que ele teve campanhas vitoriosas, a campanha contra a Etiópia, coisas assim. Ele narra isso lá na Guerra dos Hebreus, na história dos Hebreus. E o Moisés, então, ele era uma pessoa que ele tinha uma capacidade estratégica para conduzir exércitos. Exércitos assim, de milhares de pessoas. Eu não sei se o exército do Egito chegava a ter milhões de soldados. Imagino que não. Mas milhares com certeza tinha. E quando um general, um exército vai se mobilizar, ele tem que ter toda uma preocupação com todas as provisões que eles têm que levar. Afinal, eles estão indo para uma guerra, eles vão ter que comer, eles vão ter o deslocamento, ter água, eles têm que se mover para lugares onde tem água, e coisas assim que um estrategista ele não abriria a mão nunca em uma mobilização de uma multidão. No entanto, esse povo, eles saíram do Egito, milhões de pessoas, e se dirigiram ali para o deserto. E o que eles tinham? O que eles levaram consigo? Sabe o que eles levaram consigo? A presença de Deus. A presença de Deus, ela era
o que o impelia aquele povo por aquele caminho, por aquela jornada. E quando o Senhor fala lá em Mateus, no capítulo 6, sobre a questão de nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, que o amanhã trará os seus cuidados, nesta jornada do povo de Israel pelo deserto, Deus, ele providenciou algo, um alimento que vinha do céu. Um alimento que vinha do céu, um alimento que caía do céu. O nome desse alimento era maná. O nome maná é muito interessante porque o nome maná quer dizer o que é isso. Só isso. O que quer dizer maná? É o que é isso. Ou seja, o povo acordou um dia lá de manhã, eles tiveram fome e reclamaram com Moisés, óbvio. Era o líder deles, não é verdade? Esse povo foi levado para aquele deserto. Alguns começaram a murmurar e dizer, você trouxe a gente para cá para nos matar aqui no deserto, porque lá no Egito, pelo menos, a gente tinha comida. A gente podia ser escravo, mas a gente tinha comida. Tem gente que prefere isso, né, gente? Tem gente que troca a comida pela escravidão. É verdade, isso é um aspecto muito interessante. Muita gente prefere a garantia de ter a comida, de ter as coisas, mesmo que se submeta à escravidão. O povo de Israel e nós escolhemos a liberdade no Senhor. A liberdade no Senhor. E abrimos mão dos valores que o mundo tenta impor sobre nós. Então Moisés, eles foram reclamar com ele, você nos trouxe para cá. E o Senhor, ele de manhã cedo, quando eles acordaram, o Senhor cobriu o arraial de Israel com uma como é que chama assim, né? Um orvalho. É o orvalho da manhã. O orvalho, ele era todo branquinho, cobriu assim o deserto. E quando eles olharam para aquilo ali, eles falaram assim, o que é isso? Maná. E o maná, ele era um pão que veio do céu. Eram como se fossem escamas com gosto de coentro e mel. Olha só, irmãos. O Senhor mandou o maná para eles e eles recolheram, saíram. Que coisa maravilhosa, agora nós temos comida. E aí eles podiam cozinhar o maná, fritar o maná, comer maná puro, fazer o maná do jeito que eles quisessem. Mas estava ali a matéria-prima, o alimento para eles. Mas tinha uma questão. Tinha algo que era, assim, uma regra complicada de se seguir, não é verdade? O maná só durava um dia. Um dia. Não dava para guardar maná. Teve uns lá que falaram assim, uns que, né? Acho que no início quase todo mundo deve ter feito isso, né? Pensado assim, não, vamos guardar o tanto que puder, né? Porque a gente está no deserto, afinal de contas, né? A gente precisa, assim, se municiar, né? Ao encher os nossos celeiros de alimento, ter tranquilidade, porque nós vimos aí, passamos aí um problema sério de falta de comida, agora a gente tem comida, está aqui esse tanto de comida, vamos pegar a comida e vamos guardar a comida. E aí as pessoas que guardaram o maná, no dia seguinte, ele estava bichado. O maná, o prazo de validade dele era curtíssimo, não é? O prazo de validade dele era um dia. No dia seguinte já não prestava para mais nada o maná. Sabe o que é isso? É o Senhor trabalhando com o seu povo. É o Senhor desenvolvendo no coração do seu povo a fé, a confiança nele. A confiança que não está firmada em coisas materiais, em coisas visíveis, porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção daquilo que não se vê, Hebreus 11:1. Isso é a fé, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, o que Deus queria com esse povo é que eles tivessem certeza que amanhã o maná estaria ali de novo. E que eles não precisavam se garantir em nada, porque Deus era fiel. Deus havia prometido que todo dia ele ia mandar o maná.
Então eles precisavam exercitar essa fé, essa confiança no Senhor. E esse povo, eles viveram 40 anos vivendo dentro desse princípio. Eles caminharam o deserto, o maná, ele deixou de descer do céu sobre o povo de Israel quando eles entraram em Canaã. Isso já está lá no livro de Josué. Quando eles adentraram Canaã, cessou o maná, porque eles entraram na terra que manava leite e mel. Eles entraram na terra boa, que já não era mais deserto. Mas enquanto eles estavam vivendo nesse deserto, Deus tinha um compromisso de provisão, de sustento para a vida daquele povo. Deus tem esse compromisso de provisão e sustento para nossas vidas. Por isso que Jesus nos ensinou a oração. A oração está baseada nessa passagem, nessa experiência do povo de Israel no deserto, quando ele nos ensina a orarmos, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós poderíamos dizer o maná, o nosso maná, Senhor, nos dê o nosso maná, hoje, e amanhã, e depois de amanhã. Mas eu sei que eu não preciso me preocupar com amanhã, porque amanhã o Senhor é o mesmo que hoje, e eu posso descansar nisso. Esse é o que teme ao Senhor, que não se atemoriza das más notícias, mas o seu coração está firme, seguro. Foi o que o Senhor, ele quis tratar. E esse povo, essa multidão, esses milhões de pessoas foram sustentados por Deus durante toda a sua jornada por aquele deserto. Saíram do Egito, passaram pelo deserto e entraram em Canaã. É exatamente o que acontece conosco. Nós deixamos o Egito. Nós fizemos a boa escolha de sairmos da escravidão, mas mesmo na escravidão nós tínhamos uma provisão, não é, diferente, aquela que o mundo, o senhor lá dos escravos, tem que alimentar os seus escravos, não é? Então é isso. Mas nós escolhemos a liberdade e a provisão que vem do Senhor. Escolhemos isso, que escolhemos caminhar na sombra do Altíssimo. A palavra de Deus diz que enquanto esse povo caminhava no deserto, durante o dia, a gente sabe que deserto é muito quente, havia uma nuvem que fazia sombra para o povo. Durante a noite, havia uma coluna de fogo. Deserto também é muito frio à noite. E a coluna de fogo não somente iluminava, mas também aquecia o arraial do povo de Israel. De manhã cedo estava lá o maná. Ainda tinha uma coisa, de tarde ainda tinham as cordonizes que o vento atraía. Eles podiam comer também. Quando eles tinham sede, a rocha jorrava água para eles. E a Bíblia fala que a rocha era Cristo, o Senhor que é a fonte de águas. É assim que nós vivemos. É assim que o Senhor deseja que nós vivamos, em plena confiança, em plena dependência. Por isso, queridos, que esse texto de Mateus, no capítulo 6, é tão importante para nós, porque o Senhor fala aqui que nós, com as nossas preocupações, nós não vamos mudar nada. Se você se preocupar, né, diz aqui o Senhor, qual de vós que, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? O que é a sua ansiedade, o que é a sua preocupação vai fazer diferença? Nada. Sabe o que vai fazer diferença? A sua confiança. A sua confiança no Senhor move o Senhor em sua direção. A sua confiança no Senhor, a sua fé no Senhor, faz com que o Senhor ele se comprometa em te sustentar, em te guardar, em te fortalecer. Escolha a confiança. Não se preocupe. Não se atemorize o seu coração. Fique firme no Senhor. Não se atemorize com as más notícias. O Senhor está no controle do mundo e da sua vida. Tenha certeza disso. Afinal,
você entregou a sua vida ao Senhor. E se não entregou ainda, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente. Deus te proteja. Descansa nele. O mais ele vai fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Como diz lá o Salmo 112, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que se alegra, que se compraz nos Teus mandamentos. A nossa alegria é a Tua palavra. Na Tua palavra está o nosso descanso, na Tua palavra está a nossa segurança, na Tua fidelidade, nas Tuas promessas. É que está toda a nossa alegria e a nossa firmeza. Por isso, Senhor, nós não vamos deixar que as más notícias venham roubar de nós aquilo que é precioso para nós, a nossa paz e a nossa segurança no Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos seus corações, pelas suas vidas, pedindo que o Senhor os encha de paz e que esta palavra possa gerar em seus corações o bom ânimo, o ânimo que o Senhor disse para nós termos, quando o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, é para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glórias sejam dadas ao teu nome. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma boa semana, que o Senhor, você possa desfrutar da presença do Senhor, das bênçãos do Senhor. Continuamos nos cuidando, continuamos nos reunindo assim, virtualmente, mas fica aí o meu abraço para você, na certeza de que o amor de Deus está sobre suas vidas. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Boa semana para vocês. A paz do Senhor. Amém.